Eu sei que alguns estão estranhando a nossa decoração essa noite. Essa semana eu estava orando, conversando com Deus, e Deus me levou em 4 velórios. E Deus me disse: você precisa ir no 5º. E é sobre isso que eu queria pensar com você nos próximos minutos. Sobre 5 velórios. Hoje eu queria convidá-lo a ir em 5 velórios comigo. Porque a nossa cultura brasileira, ir em velórios, falar sobre a morte, são assuntos inoportunos, desagradáveis. Nós fazemos de tudo para fugir desta realidade funesta. Porém, se existe uma verdade inexorável, é a morte. A mais democrática de todas as verdades é a morte, pois ela iguala todos os homens, pobres e ricos, negros e brancos, religiosos e ateus, grandes e pequenos. O sábio Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 e 4, ele diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Diga: o coração do sábio. Fala que nem crente. Diga: o coração do sábio está na casa que tem luto, mas o coração do tolo na casa que há festa. Se eu perguntar aqui essa noite, quantos querem um coração sábio? Todo mundo vai dizer aleluia. E nós acabamos de dizer, essa Bíblia está dizendo que o coração do sábio, ele não foge da casa de luto. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem crente que é tão ignorante que ele não tem plano funerário, sabia disso? Deus que me livre, pastor, de plano funerário. Você não vai morrer, não? Na tua família ninguém vai morrer? Eu tenho plano funerário. O Enéas está aqui, até convidei o Enéas. Eu falei: Enéas, vamos lá, porque o Enéas me emprestou o caixão tudo. Eu falei: você vai lá ver o trabalho. Meu irmão, a coisa mais desesperadora do mundo é quando eu vou na casa do irmão, o irmão morre. Como já aconteceu, o Enéas teve que me ajudar. Uma irmã velhinha. Eu falei: não é possível que essa irmã não tenha plano funerário. Cheguei lá, a mulher morta na casa. A filha disse: pelo amor de Deus, eu nem entro, pastor. Cheguei lá, era de madrugada, 6 horas da manhã. Ela estava lá mortinha da Silva, dura já, fria. Eu entrei, ajeitei a roupa dela. Falei: filha, qual funerária que ela tem? Não, a minha mãe tinha pavor da morte, tinha pavor. Eu falei: que adiantou o pavor? Morreu, está aqui, dura. Mas não tem plano funerário. Aí liguei para o Enéas, falei: Enéas, me ajuda. Aí vai o Enéas lá, a gente ajudou a pegar a irmã, ajudou a pegar a urna, fazer tudo. Agora é um desespero. Por quê? Porque falar da morte, se preparar para a morte, a maior de todas as verdades. Todo mundo aqui vai morrer. Pessoas que você ama vão morrer. Um dia vocês vão me velar. Se Jesus não voltar, vocês vão me velar. Não vão me velar aqui porque eu não quero ser velado aqui. Eu quero que vocês se lembrem de mim aqui pulando, dançando. Igreja não é lugar de velório, igreja é lugar de vida. Diga aleluia. Lugar de velório é no velório. Aqui é lugar de vida, lugar de salvação. Então vocês vão me velar no velório, na rua, me velam em qualquer canto. Aqui não. A coisa mais desgraçada que tem é você se lembrar. Uma pessoa, meu irmão, tem gente que saiu da igreja que diz: eu entro na igreja, eu lembro do meu pai morto lá na frente. Ué, lógico, quem que não lembra? Então eu não vou mais na igreja porque eu entro na igreja, eu lembro do pastor já durinho naquele caixão lá na frente. Igreja não é lugar de vela. Aí fala assim: ah, pastor, por que velava as pessoas na igreja? É muito simples, irmãos. Por que velava as pessoas na igreja? Porque não tinha velório. É simples. Antigamente
não tinha velório. Não sei se vocês sabem disso, mas antigamente não tinha velório. Lá no Mato Grosso a gente velava na igreja, velava no salão paroquial, velava na câmara. Por que no Mato Grosso a cultura é velar na casa? É velar na casa. Por quê? Porque não tinha velório. Naquele tempo não tinha velório. Agora, depois que construiu o velório, para que serve o velório? Para velar morto. Não, eu quero ser velado, né? Que é isso, gente? Isso é uma ignorância, uma santa ignorância. Não é honra nenhuma. Que honra? A honra a gente dá para a pessoa em qualquer lugar, não precisa ser dentro da igreja. Então eu sei que vocês têm inteligência suficiente para entender isso. Quando eu falei assim, gente, eu não quero mais velório na igreja, muita gente ficou bravo comigo. Eu falei, gente, igreja é lugar de velório? Igreja é lugar de... Não vai ter culto hoje porque não está velando morto. Pensa bem, uma igreja de 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, não tem culto nunca, porque todo dia está morrendo um. A igreja só tem velório, não tem mais gente, não tem mais culto, porque se for velar todo mundo na igreja. Então em nome de Jesus, você tem que acabar com essa ignorância aí. Então hoje, pensando nisso, eu queria que Deus trouxesse uma sabedoria no nosso coração. E nós vamos juntos a 4 velórios que aconteceram no mesmo dia, há mais ou menos 2000 anos atrás. Porque 4 homens morreram no mesmo dia. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo. Vocês já são inteligentes, vocês já sabem do que eu estou falando. Mateus 26. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 26. Mateus 26, vamos ler a partir do versículo 14. Mateus 26, a partir do versículo 14, diz assim: quem achou, diga aleluia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade de entregá-lo. Vá comigo no capítulo 27, ao próximo capítulo, versículo 3 em diante. Capítulo 27 de Mateus, a partir do versículo 3. Mateus 27, 3 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. O chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar um campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Diga amém. O primeiro velório que eu quero que você vá comigo hoje é de um homem que se chamava Judas, e que depois se passou a ser chamado Judas Iscariotes. Tem muita gente que pensa que o nome dele era Judas Iscariotes. Essa palavra Judas é um termo no grego para Judá no hebraico. Lembra da tribo de Judá? Judá no hebraico, Judas no grego. Então Judas é Judá. É simplesmente, de vez de falar em hebraico, você falar em grego. Esse homem
passou a ser chamado Judas Iscariotes depois, porque essa palavra queriote significa traidor. Judas Iscariotes é Judas, o traidor. Mas ele era só o Judas. Ele foi escolhido um dos 12 apóstolos de Jesus. E mais do que isso, irmãos, Jesus confiou a Judas o cargo de tesoureiro do seu ministério. A Bíblia diz, eu não preciso ler o texto para você, mas em João capítulo 12, 4 a 6, diz que Judas era o responsável pela bolsa do dinheiro e ele costumava roubar o dinheiro. Aí você pode perguntar assim para mim: ué, mas Jesus coloca um ladrão para ser tesoureiro? Será que Jesus não sabia? E deixa eu te dizer, João diz que ele sabia. João 6,64 diz assim: contudo, Jesus falando, contudo há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Jesus sabia. Jesus sabia do coração. Jesus sabia do amor que Judas tinha pelo dinheiro. Jesus sabia que Judas passava a mão no dinheiro. Mas Jesus amou Judas por 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, Jesus orou com ele, ministrou unção na vida dele. Judas viu Jesus ensinando, curando os enfermos, amando as pessoas. Judas recebeu de Jesus a mesma unção que Pedro recebeu, que João recebeu, que André recebeu. Judas curou pessoas, Judas pregou o evangelho, Judas expulsou demônios. Ele sentiu o poder de Jesus, o poder do Espírito na vida dele. Mas depois de 3 anos e meio, ele decide vender o seu mestre por 30 moedas de prata. Meu irmão, só para você ter noção, 30 moedas de prata era o preço de um escravo em Roma. Pastor, quanto que é 30 moedas de prata? É um salário mínimo. Uma prata era o pagamento por um dia de serviço. Judas vendeu Jesus por 1 mês de salário, por um salário mínimo, por 30 moedas de prata, o salário de 1 mês de serviço. Judas vendeu Jesus pelo mesmo preço que custava um escravo naquele tempo. E a penúltima chance que Jesus deu para Judas foi na ceia. Jesus deu 7 chances para Judas se arrepender. Eu vou falar das 2 últimas. A penúltima, eles se assentam na ceia para comer, e Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. E Pedro olha para João e diz: João, pergunta para ele quem é que vai trair. E João olha para Jesus e diz: mestre, diz para nós quem é que vai te trair. Jesus diz: para quem eu der esse pedaço de pão molhado no vinho, esse vai me trair. Jesus pega o pedaço de pão, molha no vinho e entrega para Judas. Meu irmão, o que Jesus estava dizendo? Eu sei o que você fez. Eu sei que você me traiu. Eu sei como é que está teu coração. Meu irmão, Jesus estava dizendo para Judas: Judas, eu sei. Era para Judas se ajoelhar, era para Judas chorar, era para Judas olhar para Jesus e dizer: me ajuda, tem misericórdia, eu errei. Mas sabe o que Judas faz? Ele fecha o coração. Ele não fala nada, ele cerra os dentes. E aí Jesus olha para ele e diz assim: o que você tem que fazer, faça depressa. E a Bíblia diz que naquela hora o diabo entrou nele. Qual foi a última chance, pastor? No Getsemane. No Getsemane, irmãos, Judas tinha combinado um sinal de traição. Qual era o sinal? Aquele que eu beijar, esse é o Messias, esse é Jesus.
Talvez você nunca parou para pensar por que Judas tinha que dar um sinal, por que Judas tinha que beijar Jesus, para os soldados romanos saberem que era aquele que deveria ser preso, para os religiosos prenderem. Porque Jesus era um homem comum, irmãos. Jesus não se vestia diferente de ninguém. Jesus não se vestia que nem um rei. Jesus não se vestia que nem um artista. O cabelo de Jesus não era diferente. A barba de Jesus não era diferente. No meio das pessoas, Jesus era uma pessoa normal. Se Judas não desse um sinal, ninguém saberia quem era Jesus, porque Jesus era um homem simples. E o sinal da traição era um beijo. E quando Jesus está no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, Judas vem com aquela multidão de soldados armados de paus, soldados armados de espada, de escudo. Quando eles chegam, Judas chega até Jesus. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Jesus olha para Judas e diz assim: o que traz você aqui, meu amigo? Jesus chama Judas de amigo. Jesus estava dizendo: Judas, você pode me trair, mas eu vou ser fiel a você até o fim. Jesus recebeu o último beijo de Judas. Jesus recebeu o beijo da traição, porque Jesus decidiu amar Judas até o fim. E mesmo Jesus olhando para Judas e dizendo: por que você vem a mim, meu amigo? Mesmo Jesus chamando ele de amigo, o coração dele não se amolece, mas ele traz Jesus e o beija, e Jesus é preso. E quando ele vê que Jesus é condenado à morte, quando ele vê realmente o que ele fez, ele vai para o sacerdote, ele quer se arrepender, mas na verdade ele está cheio de remorso. Ele não crê no perdão de Jesus, ele não crê no amor de Jesus. E ele joga aquelas 30 moedas para dentro, e ele vai se enforcar. Ele se suicida. Agora eu queria convidar você para nós darmos uma passadinha no velório de Judas. Vamos comigo lá na casa de Judas. Quem que você imagina no velório dele? Talvez a mãe, os irmãos. Sabe o que eu imagino, irmãos? Algumas pessoas que vêm e dizem: ele orou por mim. Porque Judas, por 3 anos e meio, ele foi um pastor. Ele pregou, ele curou, ele foi crente. Por 3 anos e meio, Judas, ele viveu com Jesus. Imagina algumas pessoas dizendo assim: ele falou de Jesus para mim, ele pregou o evangelho para mim. Não, esse homem orou por mim, ele visitou minha casa lá na Galileia. Por que ele terminou assim? Por que ele se matou? Ele não era crente. Por que ele negou o seu mestre? Por que ele desistiu da fé dele? O que as pessoas estão dizendo no velório de Judas? O que você diria? Mas eu quero que você vá em outro velório comigo hoje. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, porque 2 homens também morreram nesse dia.
Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Leiamos o versículo 32 a 33. Lucas capítulo 23. a 33 diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Diga: um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos, blasfemando: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Diga aleluia. Eu quero pensar com você primeiramente nesse criminoso da esquerda, porque esse homem da esquerda, ele é um criminoso sanguinário. Para ser condenado à morte de cruz, com certeza ele havia cometido muitas atrocidades. E mesmo estando condenado, morrendo, ele não entendeu a oportunidade de estar ao lado do Filho de Deus, do Salvador Jesus. Ao invés de clamar, de se arrepender, ele blasfemou, ele murmurou, ele zombou de Jesus. Você imagina um homem, um marginal, que na última hora Jesus está do lado dele, e ao invés dele clamar, ao invés dele se arrepender, ele zomba, ele blasfema, ele morre xingando. E eu queria que você fosse comigo no velório dele. Dá para você imaginar o velório desse homem da esquerda? Um homem que matou, um homem que roubou, um homem que morreu xingando, blasfemando contra Deus. Quem que iria no velório desse homem? O que as pessoas estão falando no velório dele? Será que ele tinha família? Será que ele deixou algum filho? Será que alguém está chorando a partida dele? Será que alguém vai sentir saudade da sua violência, da sua dureza? Eu não sei se você já foi em algum velório, irmãos, que ninguém derramou uma gota de lágrima. Eu já fui em alguns. Meu irmão, já fui em velório em que as pessoas dizem: foi tarde essa desgraça. Eu já fui em velório que os filhos diziam assim: eu não vou pisar lá, porque esse pai nunca se lembrou de nós, agora eu não vou lá, ele não merece nenhuma gota de lágrima minha. Eu já estive em velório assim. Eu já estive em velório, irmãos, que não tinha ninguém para passar a noite, de tão ruim que a pessoa era. Não tinha ninguém para velar. E quando eu penso nesse criminoso da esquerda, eu penso num velório vazio. Eu penso naqueles velórios, Enéas, que a gente fica pensando assim: como é que a gente vai sepultar ele? Quem que vai ajudar a gente? Mas existe um outro homem
é o terceiro. E eu quero chamar ele do criminoso da direita. A Bíblia não diz em que lugar que ele estava, mas eu quero colocar ele na direita. Esse criminoso da direita, ele é um marginal. Para ele ter sido condenado à morte, ele deve ter cometido crimes e atrocidades, barbáries. Mas esse homem está diferente. Quando ele se depara com a morte, quando ele se depara com a iminência do fim, o coração dele se quebra. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque esse homem, ele olha para aquele que está blasfemando e diz: você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Esse que está aí no meio, esse não fez mal nenhum. Agora nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos pagando com justiça pelos nossos crimes. Esse homem reconhece o seu mal, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua miséria. E nesse último instante, irmãos, ele olha para Jesus naquela cruz e ele diz: Senhor. Presta atenção, ele chama Jesus de Senhor. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus é rei, que Jesus tem um reino. Ele reconhece que Jesus pode salvá-lo, pode salvar a sua eternidade. Ele reconhece Jesus como Senhor, Rei e Salvador. E na mesma hora, irmãos, Jesus olha para aquele homem com o coração arrependido e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu quero que você vá comigo lá na casa dele. Eu quero que você vá comigo no velório desse homem. Irmãos, vocês podem me chamar de louco, mas eu imagino uma mãe do lado do caixão, chorando de alegria. E alguém chega para essa mãe e diz: por que a senhora está feliz? Seu filho está morto. Por que os seus olhos estão brilhando? Eu imagino essa mãe dizendo assim: eu estava lá no pé da cruz, eu estava lá para me despedir do meu filho. Ele foi um criminoso, ele foi um homem mau, mas eu ouvi ele arrependido, eu ouvi ele olhando para Jesus e dizendo: lembra-te de mim. Eu ouvi o Filho de Deus dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. O meu filho foi salvo, o meu filho foi salvo. Mas existe um quarto homem. Oh Santo Deus. Em Lucas, você não precisa ler, Lucas 23, 32 em diante, eu leio assim: havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele.
Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Queridos, você e eu, nós sabemos, Jesus não teve velório. Estava na época da Páscoa, como a nossa se aproxima. Era a época da Páscoa. E quando a Páscoa era celebrada, acontecia um sábado em especial, que era chamado o grande dia de sábado. Esse sábado começava na quinta-feira, ao pôr do sol, e ele ia até no domingo pela manhã. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Tem muita gente que pensa que Jesus morreu na sexta-feira. Meu irmão, é só você ser inteligente. Se Jesus morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, e ele ressuscitou no domingo de manhã, quantos dias dá? A noite de sexta, a noite de sábado, certo? A conta não bate. Nunca vai bater 3 dias e 3 noites. Mas não é isso que eu vou pregar hoje. Eu só queria que você entendesse. Quando fala da Páscoa, fala do grande dia de sábado. Por isso que é um sábado que começa anterior, começa um dia antes do sábado normal dos judeus. Eu já preguei sobre isso, não vou me delongar aqui. Mas olha aqui para mim. Eu queria parafrasear com você. Jesus foi tirado da cruz e foi colocado naquele sepulcro cavado na rocha. José de Arimateia, é um sepulcro novo, era um homem rico, colocou lá, enrolado num lençol de linho, e foi guardado porque o sábado já ia começar. Mas pense comigo, se naqueles 3 dias que Jesus passou no sepulcro, se nós fôssemos no velório dele, o que nós íamos dizer? O próprio Pilatos disse assim: eu não acho culpa alguma nesse inocente. O centurião romano disse assim: certamente esse homem era justo, era filho de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ao contrário dos criminosos de Judas, esse homem chamado Jesus, ele foi fiel durante a vida e foi fiel até a morte. Na hora mais difícil ele orou ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele termina a jornada dele dizendo assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Irmãos, Jesus subiu na cruz chamando Deus de Pai, e ele termina a sua vida chamando Deus de Pai. Ele sobe a cruz dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ele termina dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se nós tivéssemos a oportunidade de ir no velório de Jesus, o que as pessoas estão dizendo dele? O que as pessoas estariam falando naqueles 3 dias, naquelas 3 noites, antes da ressurreição? Eu fico imaginando, irmãos, pessoas vindo de longe. Eu imagino Zaqueu vindo lá de Jericó e dizendo: eu estava em cima de uma árvore e ele me disse: desce depressa. Ele entrou na minha casa, ele salvou a mim e a minha família. Eu imagino Bartimeu chegando no velório de Jesus e dizendo: eu era cego, mas ele abriu os meus olhos. Eu imagino aqueles leprosos vindo e mostrando e dizendo: eu estava condenado à morte, o meu corpo fedia, mas ele limpou as minhas feridas. Eu imagino a viúva de Naim chegando com aquele menino de mão dada e dizendo: esse meu filho estava morto,
mas Ele ressuscitou o meu filho. Eu imagino Lázaro com Marta, com Maria chegando e dizendo: eu estava morto, eu passei 4 dias na sepultura, mas eu ouvi a voz dele dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele ressuscitou a minha vida. O que é que você diria se você tivesse a oportunidade de estar no velório de Jesus? Mas eu termino essa noite falando do 5º velório. Nós falamos de 4 que aconteceram mais ou menos 2000 anos atrás. Mas eu quero falar com você do 5º velório. Para terminar, eu gostaria hoje de te dar o privilégio que poucos têm e que poucos tiveram. Eu queria convidar você para você hoje ir no seu velório. Eu queria convidar você, antes de você sair para ir embora hoje, você passar aqui e que você se visse aqui dentro. Eu queria que você pensasse se hoje, aqui agora, fosse o seu velório. Se você estivesse aqui dentro, se eu estivesse aqui dentro. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é: quem que estaria sentado ao redor desse caixão, chorando por você? Quais são as pessoas que te amam e que chorariam a sua partida? O seu coração sabe quem é que te ama de verdade. Eu queria que você fosse no teu velório hoje comigo e que você pensasse o que é que as pessoas estão falando de você. Qual foram as marcas que você deixou pelas pessoas que passaram pela sua vida? O que as pessoas estão falando de você aqui? Eu sei que é muito difícil a gente pensar nisso, mas a verdade é que todos nós um dia estaremos aqui. Como seria o seu velório? Qual é o legado que você está deixando para trás? Qual é a história que você escreveu até aqui? Essa verdade inexorável, irmãos, ela tem que nos fazer refletir. Quando a gente passa por todos esses velórios, a gente tem que pensar como é que nós temos vivido, ou como é que nós vamos viver daqui para frente. Quando eu olho para o velório de Judas, eu paro para pensar assim: como é que esse homem pôde negar Jesus? Como é que ele pôde trocar Jesus por 30 moedas de prata? Agora me desculpe, irmãos, me desculpe, eu preciso dizer isso. Existem pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, pessoas que vão me assistir através desse DVD, pessoas que estão nos vendo agora pela internet,
que tem trocado Jesus por bem menos que 30 moedas de prata. Existem pessoas que ouviram a palavra de Deus. Existem pessoas que carregaram a Bíblia. Elas foram à igreja. Elas foram abençoadas por Deus. Foram curadas, foram abençoadas. Deus abriu porta. Deus falou com você. Todos que estão me ouvindo aqui, de alguma maneira você sabe o que Deus já fez na tua vida. Mas muitos de vocês que estão me ouvindo estão trocando Deus por causa de um copo de cachaça, por causa de uma noite no motel. Outros estão trocando por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de amigos. Esses dias atrás encontrei um rapaz que disse: eu tenho sentido a tua falta. Como é que está a tua vida com Deus? Ele disse: minha galera não quis ir mais na igreja. Os meus amigos não vão mais, eu também decidi não ir. Vou ficar com os meus amigos. Outros preferem abraçar a homossexualidade, a amante. Outros estão abraçando deuses de barro, de ferro, de madeira, de gesso. Não estão trocando Jesus por moedas de prata, mas estão trocando Jesus pelos prazeres dessa vida. São seguidores de Judas. Eu olho para aquele homem que estava à esquerda na cruz, e eu vejo homens e mulheres com um coração tão duro. Pessoas que vêm na igreja todo domingo. Gente que tem a Bíblia aberta no trabalho, na empresa. Gente que tem a Bíblia na cabeceira da cama, mas o coração continua duro. Deus fala, Deus clama, o Espírito Santo de Deus bate na porta, mas o teu coração não muda. Você continua xingando, maltratando as pessoas, traindo a sua família. Você continua vivendo uma vida de mentira. São pessoas que estão tendo a oportunidade de ter Jesus do lado, mas não abre o coração para mudar de vida. E deixa eu te dizer uma coisa: as oportunidades passam, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque eu olho para aquele homem da direita. Eu olho para aquele homem da direita, e na última hora, no último instante, na última oportunidade que ele teve, ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Meu irmão, eu não queria dizer isso, mas eu preciso dizer. Talvez para mim e talvez para você, essa vai ser a última vez que você vai ouvir uma mensagem do Evangelho. Porque eu não sei se amanhã eu vou amanhecer. Esse pode ser o último sermão que eu prego, porque eu posso deitar minha cabeça no travesseiro hoje e não acordar amanhã. É por isso que eu estou pregando hoje, como se fosse a última vez da minha vida. Talvez você já ouviu tantas mensagens, mas hoje você sente algo tocando no teu coração e você está dizendo: pastor, eu estou entendendo, eu não posso perder essa oportunidade, eu preciso clamar por Jesus, eu preciso mudar minha vida. Mas nós temos o último modelo, o nosso supremo modelo, o nosso perfeito modelo, que é o nosso amigo Salvador, Jesus Cristo. Porque ele viveu fiel e morreu fiel. Diante da morte, diante do sofrimento, ele não negou o seu Pai. Ele não voltou para trás, mas ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Ele termina a vida vivendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Eu termino essa noite dizendo o seguinte: duas verdades. Primeira, Hebreus 9:27 diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Diga comigo: eu vou morrer uma única vez e depois me apresentar diante de Deus. Meu irmão, essa é uma verdade. Ao homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso tem um juízo. A última verdade que eu quero te dizer é João 14:6. Jesus olha para você e para mim e diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Diga: Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que pode me levar ao Pai. Não existe outro caminho, só tem um caminho. Não existe uma outra vida, só Jesus. Não existe uma outra verdade, é só Jesus. Só essa verdade te salva, só essa verdade te liberta, só esse caminho te leva para o Pai, e só essa vida é a vida eterna. 5 velórios. Nós passamos por cada um deles. E a última pergunta que eu faço para você é: você está pronta? Você está pronto, filho? Se você partir essa noite, você pode dizer: hoje ainda eu vou estar com meu Senhor no paraíso. Você tem certeza disso? Como é que está a tua vida para se encontrar com Deus? Feche os seus olhos.